Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus Pai, Deus Amor. Confiamos, Senhor, pela Sua infinita misericórdia e volte o Seu olhar para nós. Obrigado por mais este dia, mais esta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Tem gente nova na casa ou é impressão minha? Alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O mês de dezembro, nós, trabalhadores que viemos aqui dar a palestra para vocês, é um mês especial para a gente, né? Porque a gente tem a oportunidade de escolher o tema, né? A Georgia, ela abre para que cada palestrante escolha o tema. E eu dei umas pesquisadas, dei uma estudada e achei um tema interessante para tratar aqui com todos vocês, que inclusive é um dos motivos que faz com que as pessoas procurem o centro espírita, né? Aquela perguntinha, né? Veio pelo amor ou veio pela dor? Geralmente as pessoas, né, na maioria das vezes, vêm pela dor, né? Algo que lhe incomoda, ele fala, será que ali vai ser a solução do meu problema, meu último refúgio? E geralmente vem exatamente por conta deste probleminha, obsessão espiritual, né? Então, o tema proposto aqui, obsessão espiritual e terapêutica da alma, poder da reforma íntima. As pessoas procuram o centro espírita para cuidar de uma obsessão espiritual, sem entender muitas vezes como funciona a mecânica de uma obsessão espiritual, sem entender como isso funciona, né? Primeiramente, temos que entender duas coisas, tá? Somos seres encarnados, porém espirituais, certo? Somos espíritos. E isto é apenas o veículo que eu utilizo para viver essa vida. Ponto de partida é esse, né? E somos espíritos encarnados, cercados de outros espíritos encarnados também, né? E desencarnados. Ou vocês pensam que somente aqui no centro espírita que nós estamos cercados de espíritos? Não. Eles estão na rua, estão no ônibus, estão dentro da nossa casa, estão no nosso local de trabalho, né? Está ali no campo de futebol que eu vou jogar bola, está lá no tatame que eu vou treinar minha arte marcial, está na academia quando eu vou lá puxar um ferro, está no barzinho, na balada. Eu estou cercado deles, de todos os tipos. Tranquilo? Então tá. Segundo ponto, lei da sintonia. Lei da sintonia. Existe uma regrinha básica entre as relações, que rege a relação entre os espíritos, que é a lei da sintonia. Eu só sintonizo com aquele que é compatível com o meu padrão vibratório. E aí eu já dei a dica, como que funciona a obsessão. Mas a gente vai avançar. Certo? Feita essa pequena introdução, o que a gente precisa passar? O que é uma obsessão? Né? Basicamente, é o domínio que espíritos exercem sobre certas pessoas. Eu vou mais longe. É o domínio que espíritos exercem sobre outros espíritos. É o domínio que espíritos, encarnados ou não, agora a gente vai falar de alguma coisa que tem gente que fala, ué? É o domínio que espíritos, encarnados ou não, exercem sobre outros espíritos, encarnados ou não. Opa, um encarnado pode obsidiar um desencarnado? Sim. Um encarnado pode obsidiar um outro encarnado? Sim. E um desencarnado pode obsidiar um outro encarnado? Com certeza. Com toda certeza. Porque o processo de obsessão não tem nada a ver com estar ou não encarnado.
tem a ver com lei de sintonia. Detalhe, essa classificação está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não sou eu que estou falando. A gente leu alguns livros, e um dos livros que eu usei para preparar foi o livro dos médiuns. É um livro muito bom, técnico, pesado para ler, bem pesado. Não é um livro leve de se ler, não. É um livro que você tem que ler, às vezes você volta, lê de novo, anota. É um livro pesado para ler, mas muito bom. Abre a mente da gente, assim, sobre o que é o Espiritismo, sobre essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí Kardec, neste livro, ele classificou a obsessão em 3 tipos. Ele fala aqui, ele trata aqui a obsessão relativa aos trabalhadores mediúnicos, aos médiuns, mas a gente pode estender esse entendimento para a obsessão, principalmente entre desencarnado, o desencarnado, obsidiando o encarnado, que é o que ele trata aqui, tá? Mas, fazendo uma analogia, a gente consegue entender todo o processo, de todas as formas. Primeiro tipo, tá? E é o mais simples dele, é a obsessão simples, tá? Obsessão simples. É a mais leve, a mais sutil. É aquela que nós somos submetidos todos os momentos da nossa vida, todos os dias, o tempo inteiro. Agora mesmo, nesse salão, deve estar acontecendo diversas obsessões simples. Inclusive comigo. Tá? O que é essa obsessão simples? Pensa aquele pequeno momento que eu acerto o dedinho no pé da mesa. Pensaram? O que acontece com o meu sentimento naquele momento? Vem aquela palavra bonita na mente, não é isso? E a minha vibração faz o quê? Desce. A partir do momento que a minha vibração desce, eu entro em sintonia com todos aqueles espíritos que me cercam, que estão ali em volta, ali, fazendo, sabe-se lá o quê? Tá? Naquele pequeno momento eu entro em sintonia, eu inicio o processo de obsessão. Aquele espírito enxerga uma oportunidade, às vezes, de receber uma certa energia de mim, ou de reverberar um sentimento que ele nutre, e a gente entra em conexão. Tá ok? Essa é uma obsessão simples. Posso sair disso naturalmente. Voltei para o meu estado, alguém falou, ouvi uma música que eu gosto, ouvi uma pessoa que eu gosto, ouvi alguma coisa na televisão, mudou meu campo vibracional, desconectou. Simples assim. Só que às vezes eu não saio, e às vezes eu não entendo por que eu continuo tão irritado. Eu tenho que entender o mecanismo. É o motivo pela qual eu escolhi por fazer esse tema na palestra. Né? É algo que eu custei para aprender e eu acho interessante trazer para todos aqui no Centro Espírita, para que as pessoas iniciem o entendimento com uma palestra e busquem mais conhecimento para entender esse mecanismo, porque é a chave dos problemas. Tá? Segundo tipo de obsessão que ele coloca, a fascinação. Essa já é uma obsessão um pouquinho mais complexa. E um pouquinho mais persistente. E um pouquinho mais difícil do obsidiado se desvencilhar. Se curar. Resolver a obsessão. Basicamente, a fascinação consiste no fato do obsessor impregnar ideias na cabeça do obsidiado, fazendo com que ele acredite que ele está sempre certo e tudo que ele faz é muito bom, por mais errado que seja. Que ele adultere a realidade para justificar um ato seu, geralmente maus atos, tá? Vamos fazer um parênteses, bem grandão aqui.
Não existe obsessão de espíritos elevados em relação a encarnados ou qualquer outra coisa. Espírito elevado não obsidia ninguém. Ele ajuda, ele auxilia, né? Ele intui. Porém, existe uma coisa que o espírito elevado não vai contra nunca. Adivinha o que é? Livre-arbítrio. Se aquela pessoa que ele está protegendo, que ele está ajudando, que ele tem a missão ali de auxiliar na elevação espiritual dele, aquela pessoa, ela se mantém teimosamente fazendo coisas erradas, o máximo que ele faz é afastar-se. Ele se afasta, se mantém em oração e emana boas energias para ele. Ele sabe que uma hora o bom filho a casa torna, né? Então, voltando aqui, fascinação. O obsessor, ele incute ideias no obsidiado, fazendo com que ele pense que ele está sempre certo, que tudo que ele faz é certo, que ele é o melhor. Será que a gente já viu isso no nosso dia a dia? Pessoas. E se a pessoa ela já tem uma característica, um traço comportamental que a torna assim, e eu vou colocar 2, orgulho e vaidade, aquilo potencializa. Eles entram em sintonia e aquilo potencializa. Se a pessoa, além de conter esses traços, ele tem características da vida material dele que potencializa isso, nossa, tempestade perfeita. Ele é um dono de uma empresa, é uma autoridade pública, sei lá, um juiz, um chefe de alguma coisa, ele tem poder. Tempestade perfeita. Eu tenho o cenário perfeito para esse tipo de obsessão. E o poder não é só o poder sobre as outras pessoas, eu tenho o poder também intelectual. Ele pode ser um professor, que não mata o professor. E mesmo quando ele erra, o obsessor. E às vezes o obsessor induz ele ao erro e faz com que ele acredite que ele está certo, fazendo com que ele passe vergonha. Às vezes o obsessor faz isso com um único motivo, uma única intenção: se divertir, às vezes por vingança. A gente falou só da sintonia, a gente vai falar das outras coisas. Terceiro tipo, raríssimo de acontecer, tá? É a chamada subjugação, domínio físico ou moral, né? É aquela que se confunde muito com o que a gente conhece, com o que chamam de possessão. O pessoal fala possessão demoníaca, né? A pessoa, numa subjugação física, domínio físico, ela chega a perder a propriedade dos seus atos. O espírito faz com que ele tome ações involuntárias, geralmente coisas para fazer com que ele passe por ridículo, geralmente. E o domínio moral, que é o quê? Interferir diretamente no livre-arbítrio da pessoa, fazer com que ele tome decisões que ele não queria. Ah, então ele é inocente. Lembre-se que ele entrou em sintonia. É complicado. Mas assim, é o tipo de obsessão mais rara. O próprio Kardec, no livro dos Médiuns, ele fala que esse tipo de obsessão é muito raro, é muito difícil de acontecer, porque exige uma conexão muito perfeita entre o espírito e a pessoa ela tem que entrar naquela obsessão. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Lembrando que não existe possessão, tá? Não existe. Porque a possessão, para a gente entender a possessão a gente tem que aceitar que um espírito retira o meu espírito do meu corpo e assume aquela conexão do corpo. Isso não existe. Não tem como um espírito
cortar a conexão com o corpo. Até porque, se eu cortar a conexão de um espírito encarnado com o corpo, o que acontece? Morre. Não tem como outro espírito assumir essa conexão. Tá? O que existe é essa obsessão de subjugação. Tá? Ele está subjugando outro espírito que continua conectado com aquele corpo. Ou seja, tem como eu sair disso? Tem, vamos falar disso. A ideia é essa, falar sobre isso. E não é castigo. Não é castigo divino. Tá? Não é castigo. Deus nunca castigaria um de seus filhos por meio de uma obsessão. Tá? Porque seria muito mais injusto com o obsessor do que com o obsidiado. Né? Então não é castigo. Como essa obsessão pode ocorrer? Como essa obsessão pode ocorrer? Basicamente a gente coloca 4 formas dessa obsessão ocorrer. Se eu viabilizar essa obsessão, agora eu já estou nos colocando no polo ativo da obsessão. Eu sou responsável pela obsessão que eu sou. Tem gente fazendo cara de ué pra mim. É isso mesmo. De ué. Eu olho assim, o pessoal tá assim, ó. Como assim? É isso mesmo. Eu sou responsável pela obsessão da qual eu sou submetido. Eu sou responsável. Eu permito ser obsidiado. Ah, mas se for um espírito vingativo, um inimigo meu de muitas vidas, e ele quer lá, ele está ali. Se eu não quiser, ele não consegue me obsidiar. Sem ajuda de ninguém. Sem centro espírita, sem igreja, sem padre, sem pastor, sem mãe de santo, sem nada. Sozinho. Eu consigo fazer com que nenhum espírito me obsidie. Ainda que ele tenha uma vontade imensa de praticar esse ato. Como que eu faço? Em vez de eu falar como que eu faço para fechar essa porta, eu vou falar como eu faço para abrir essa porta. Vou fazer engenharia reversa. Como que eu faço para abrir essa porta? Vícios e maus hábitos. Vícios e maus hábitos. Quando a gente fala em vícios, todo mundo pensa álcool, drogas, né? Entre outros vícios, né? Coisas ruins. Mas, gente, a gente tem tantos outros vícios que às vezes a gente nem percebe. Tantos outros vícios que às vezes a gente nem percebe. Vício em tela. Vício em academia. Vício em academia, vício em academia. Vício em televisão. Vício em trabalho. Trabalhar é saudável. Não é saudável trabalhar? Nós precisamos trabalhar. Eu preciso colocar dinheiro em casa, comer, ter um tetinho para morar, né? Alguns confortos também faz bem, né? Ter condições de fazer a caridade material para os nossos irmãos. Para isso eu preciso trabalhar. Mas a partir do momento que eu deixo outras coisas que são importantes também na minha vida de lado por conta do trabalho, se torna um vício. O pessoal chama de workaholic, né? O pessoal gosta de falar. O cara trabalha. Deu o horário dele, ele continua trabalhando. É fim de semana, feriado, não para. A mãe está morrendo no hospital e fala, não, tem uma reunião importante. Depois, espera aí, mãe, morre não. Deixa eu terminar a reunião aqui. É assim. Isso é o vício. É vício. Maus hábitos. Maus hábitos alimentares, maus hábitos de cuidar da saúde, maus hábitos de falar, maus hábitos de criticar, de julgar. Tudo isso, o que eu faço? Eu abro uma janela. Entendem porque eu falei que eu sou responsável pela minha obsessão? Eu só fui obsidiado porque eu deixei. Porque eu quis. Porque para a lei de Deus, não existe o sem querer. A partir do momento que eu tenho conhecimento, e agora eu estou dando conhecimento para vocês e criando a responsabilidade. A partir do momento que eu tenho conhecimento, não existe o sem querer. Eu fiz porque eu quis.
Ódio e vingança é uma outra forma de eu abrir a janela. Ódio e vingança. Eu odiar alguém. Se existe um sentimento mais deletério para o ser humano, se existe um sentimento mais deletério para o ser humano, para si, é eu nutrir ódio por alguém, ou querer me vingar de alguém, né? Eu já ouvi falarem que a vingança, querer se vingar de alguém, é querer matar o meu inimigo, matar quem eu não gosto, tomando veneno. Eu tomo veneno para matar ele. Eu vou matar ele, tomo veneno hoje. Vou matar ele, tomo veneno. Esse cara não morre e eu tomo veneno. Isso é a vingança, esse é o sentimento de vingança. Faz mais mal para mim do que para o meu desafeto. Abri uma janela. O obsessor vai entrar por ali. Novamente, eu fui obsidiado porque eu quis. Né? Lembra que eu falei da lei da sintonia? Se eu começo a nutrir ódio por alguém, por alguma coisa que ele fez, gente, eu estou falando de ódio, não estou falando de raiva. Eu ficar com raiva de alguém porque alguém fez alguma coisa para mim, a raiva é algo passageiro. O ódio é algo que às vezes leva vidas para se resolver. Vidas. Frisei bem esse S no final. Vidas. Para se resolver um ódio. É algo muito pesado, muito... Se eu nutro ódio por alguém, eu tenho desejo de vingança por alguém, eu entro em sintonia com espíritos odiosos e vingativos. Que são aqueles que... senhores, meus amigos, não confundam o espírito ser ignorante. Não pensem que porque o espírito é ignorante, moralmente falando, que ele é burro, que ele é estúpido. Existem espíritos moralmente ignorantes, muitíssimo inteligentes, que conhecem Bíblia, doutrina espírita e muitas outras coisas de ponta a ponta, que têm um conhecimento elevadíssimo. Se esse espírito for odioso e vingativo, e ele se conectar a você, se prepara, vai ser puxado, vai ser forte. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. As piores dores da alma. As piores características de um ser. Ser orgulhoso e egoísta. O orgulhoso, ele não se enxerga. E o egoísta, ele não enxerga os outros. O orgulhoso, ele não consegue ver os seus defeitos, os seus atos. Ele é orgulhoso para admitir um erro. Ele é orgulhoso para admitir que é pior que o irmão. Ele é orgulhoso para admitir diversas coisas, porque ele está sempre... Lembra que eu falei da fascinação? Vítima perfeita. E o egoísta, ele não enxerga o irmão. O orgulhoso e egoísta é aquele que quando tá fazendo um trabalho em grupo e dá alguma coisa errada, a culpa é de todo mundo, menos dele. Ele não errou. E ele sai apontando o dedo para todo mundo. Né? Lembrando que toda vez que eu entro em sintonia, como eu falei no começo, eu entro em sintonia com espíritos que nutrem os mesmos sentimentos que eu tenho naquele momento. Eu não vou ser obsidiado por um outro tipo de espírito, eu vou ser obsidiado por um espírito que está em acordo com aquilo que eu estou sentindo no momento. Se eu sou orgulhoso e egoísta, quem vai me obsidiar? Espíritos orgulhosos e egoístas. Na obsessão acontece basicamente o que acontece com o som na reverberação. Quando duas ondas de som elas se somam, ela dobra, não é isso? É a mesma coisa, só que com um sentimento. Com um sentimento ruim, com um sentimento deletério, com um sentimento negativo. Tá? E por fim, revolta e a mágoa. O que é revolta? O que é a revolta?
É não aceitar os desígnios divinos. Se a gente entende, se nós que estamos aqui nessa sala, agora eu vou falar para nós, não vou falar para quem está ali do outro lado da rua, vou falar para nós aqui. Se nós que estamos aqui, entendemos e cremos veementemente que tudo que acontece na vida é desígnio divino, certo? Bom e ruim, né? A partir do momento que eu me revolto com um cara que me deu uma fechada na rua, com o meu carro que eu sofri um acidente, eu estou me revoltando com um cara que bateu no meu carro ou com Deus? Com Deus. Se a gente entende que aquele cara que bateu no meu carro é instrumento da ação divina para que eu aprenda algo, e eu me revolto contra isso, eu estou me revoltando com Deus. Ah, então ele é instrumento do meu mal e eu sou instrumento do mal dele, porque ele bateu no meu carro, mas eu bati no carro dele também. Eu tive prejuízo, ele também teve. Nós dois temos que aprender alguma coisa daquela situação, e desígnios divinos fez com que nós nos encontrássemos. Se eu me revolto com Deus. Quem será que vai entrar em sintonia comigo? Quem será? Quem será? E se eu não conseguisse me livrar dessa obsessão e os pensamentos daquele ser começar a reverberar junto com os meus pensamentos? Vocês já viram aquelas pessoas que são revoltadas com tudo? O reclamão inveterado. Está sempre reclamando, está tudo errado, está sempre ruim. Nada está bom. Às vezes a pessoa é assim, mas isso pode ser um processo de obsessão, né? E a mágoa? Mágoa. Por que eu me magoo? Eu gosto de falar assim, né? A pessoa chega assim para mim: ah, mas ele me magoou. Não, eu me magoei com o que ele fez. Ninguém tem o poder de te magoar. Ninguém tem o poder de te magoar. Você se magoa. Ou porque você teve seu orgulho ferido, ou a sua vaidade ferida, ou feriu o seu ego, né? É algum defeito que a gente tem que entrou em conflito com o que aquela pessoa fez para mim. Eu me magoo. A mágoa é um sentimento meu, é interno. Ninguém tem o poder de colocar esse sentimento dentro do meu coração. Existem pessoas que você pode fazer o que você quiser com ele, o que você quiser para ele. E a pessoa não se magoa, a pessoa não, tá tudo bem. Às vezes ele fica meio assim logo no começo, mas daqui a pouco deu ali, passou uma horinha, e aí? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele não se permite magoar. Então são dois sentimentos também que vai abrir janelas, revolta e mágoa. Tá? Como eu faço então para evitar, ou melhor ainda, né, para aqueles irmãos que vieram aqui para casa pela dor, porque às vezes já está sofrendo um processo de obsessão, né? Como que eu faço para fazer um tratamento integral de uma obsessão? Eu curar uma obsessão, né? Deixar de ser obsidiado por alguém e não ser obsidiado novamente. 2 pilares, né? Primeiro, o auxílio externo, né? Que a casa espírita tem condições de oferecer. Geralmente a pessoa que está passando por um processo de obsessão, principalmente um processo muito demorado, um processo longo de obsessão, né? É muito difícil ela sair disso sozinha. É muito difícil. Mesmo porque geralmente essa pessoa, para ela entrar no processo de obsessão, considerando o que a gente já falou aqui nessa palestra, a gente entende que ela não conhece muito essa mecânica, não entende muito como isso funciona. Acha que é um processo totalmente aleatório, que algum espírito fez o nido Nitê e falou: escolhi você, vem cá, meu obsidiado do coração, né? Ela entende que é isso. Ela entende que é um inimigo de vidas passadas que está ali, que nunca vai se livrar dele. Não, a gente conversou aqui agora, acabamos de conversar, a gente já viu que não é nada disso. Desmistificamos isso aí, não é nada disso. É uma mecânica simples, mas muito difícil de girar essa manivela para nós, por conta dos nossos defeitos, que ainda temos muitos, né? Casa espírita, o passe que vocês vão tomar aí daqui a pouco, ele promove um reequilíbrio energético, ele auxilia nesse equilíbrio vibracional, né? O que é o ideal? Eu entro na sala de passe, nossa, eu me sinto em paz, não é assim?
Eu me sinto em paz, é uma energia tão boa, né? Leva essa energia com vocês. Continuem nesse estado mental. Continuem nesse estado mental. Água fluidificada. Ela é veículo de fluidos benéficos. Faz bem principalmente para o nosso perispírito. Ela atua diretamente no nosso perispírito. Às vezes doenças, problemas, às vezes até esse equilíbrio mental, ela auxilia. Tomou o passe, tomou a água. Coisa que ninguém gosta de fazer. Estudo da doutrina. Assistir palestra não é estudo da doutrina, tá, pessoal? Assistir palestra não é estudo da doutrina. Estudo da doutrina é pegar livro, é ler, né? Agora eu vou puxar a sardinha para o centro. Vamos os livrinhos aqui na biblioteca com a gente, né? Aproveita e ajuda a casa, né? Então é pegar livro, é ler, é conhecer. Tem gente que gosta de ler livro espírita. Nada contra, é gostoso também, é legal. Tem muitas lições ali embutidas, mas só ler romance espírita, né? É bom também, é bom. Tem lições ali embutidas. Mas é de vez em quando pegar um livrinho desse para ler, né? Ler todos os livros de Kardec, entender a doutrina, a base da doutrina está ali, entender como isso funciona. Tem diversos livros do Chico que tem muito ensinamento técnico sobre a evolução do mundo, sobre como funciona o perispírito. Tem livros que falam sobre chakras, tem diversos livros muito bons para a gente entender como funciona tudo isso. Então, conhecer a fundo a doutrina espírita. Por quê? Eu começo a entender a mecânica de como tudo isso funciona. Se eu entendo, por que o médico consegue curar uma doença e a gente não? Porque ele entende como funciona. Ele sabe como funciona uma infecção bacteriana e ele sabe como curar. Aqui é a mesma coisa. Só que a diferença é que o conhecimento do médico está enfiado lá dentro de uma faculdade de 5 anos. Diversos livros complicados. Isso aqui não, está simples aqui, é só pegar ele. Qualquer um de nós aqui tem condições de entender isso. E lógico, a gente pode contar com o auxílio da casa no trabalho de desobsessão. Que nada mais é que o tratamento do obsessor. É fazer essa desconexão obsessor-obsidiado e tratar o obsessor. Ah, tem que tratar só o obsessor? Não. Já tivemos relatos em trabalhos mediúnicos de espírito que reclamou, por quê? Lembra que eu falei que existe a obsessão do encarnado para o desencarnado? Por quê? O irmãozinho vem aqui, aí a equipe espiritual faz essa desconexão, leva o espírito para um trabalho, ele é orientado ali e tal, tá tudo ok. Aí daqui a pouco vai ao trabalho, ele está ali de novo. Mas você está aqui de novo. Pois é, vocês fizeram tudo que podiam, tal, me ajudaram, só que o irmãozinho lá, ele se conectou em mim no pensamento e me puxou para ele de volta. E estou lá eu de novo, cuidado dele. Acontece? Acontece. Então eu tenho que tratar os dois. E aí vem o papel do obsidiado. O nosso papel. Para se curar disso definitivamente e não acontecer de novo. Ou se acontecer, que seja aquela obsessão simples que eu falei no começo. E, né? Tá escorregadinho, conectou, daqui a pouco, recuperei, desconectou de novo. Tá? Jesus falou uma coisinha simples. Orai e vigiai. Oração e vigilância. Fazer evangelho no lar. Fazer oração. Né? No momento que eu vejo que eu estou com o meu pensamento turbado, faz uma oração, eleva o pensamento. A gente costuma elevar o pensamento a Jesus, só quando chega aqui antes da palestra, que o irmão vem aqui fazer a oração e fala, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Não, elevem a todo momento. Todo momento que vocês verem que vocês deram aquela derrapada na sua vibração, eleva o pensamento, faz uma oração. Fala com Deus. Não precisa ser um Pai Nosso. Fala com Deus. Deus, me ajuda a me manter em equilíbrio nesse momento. A hora que acontecer aquela coisa ruim, que o filho dá aquele trabalho, que vai entrar naquela discussão com a esposa, faz uma oração, para um pouquinho, faz uma oração mental ali com Deus. Me ajuda a tomar as melhores decisões.
meus amigos espirituais, meu mentor, meu guardião, esteja comigo nesse momento que eu preciso muito de vocês. Isso é humildade. E vigiar os seus atos. Se olhe. Cada vez que você olhar o defeito do próximo, procure 2 em você. Cada vez que você julgar um ato do seu coleguinha, julgue 2 seus. Isso é vigiar. Não é vigiar o outro, é me vigiar. Vigiar os meus atos, vigiar o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu assisto, o que entra e o que sai da minha mente. Mudança de hábito, essa é difícil. A gente fala muito nos trabalhos aqui, né, com os trabalhadores. Não é conhecer o Evangelho, não é ler o Evangelho, é ser o Evangelho. Ser o Evangelho. Essa é difícil, muito difícil. Mas a gente tem que tentar. Perdão e caridade. Se eu perdoar, eu resolvo já um monte daqueles problemas. Lembra que eu falei das causas? Ódio, vingança, revolta, mágoa. O perdão já elimina 4. Numa paulada só, eu já eliminei 4. Só com o perdão. A caridade, eu já mandei para o espaço também o orgulho e o egoísmo. Já resolvi o orgulho e o egoísmo. Então, só com o perdão e com a caridade, estou lá na frente. Perdoem. Eu fiz aqui outro dia uma palestra sobre perdão. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi o Haroldo Dutra falar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem ressentir. É lembrar sem mágoa. Ninguém aqui vai esquecer. Ninguém aqui é peixe. Sabe por que peixe? Peixe tem memória de 2 segundos. Por isso que ele fisga o anzol, deu 2 segundos, ele vai lá e fisga de novo. Peixe tem memória de 2 segundos. Cientificamente comprovado. Né? É a memória mais curta do reino animal. Então ninguém aqui é peixe. Perdoar não é esquecer. Eu vou esquecer tudo que você fez para mim. Não. Eu vou lembrar sem mágoas. Eu vou lembrar de tudo. Lembra aquela vez que eu fiz isso? Lembro. Nossa, você não achou ruim? Não, passou. Mas eu lembro. Lembrar sem mágoas. Isso é perdoar. E aí, uma última coisa. Trabalhar no bem. Trabalhar no bem. Fazer o bem ao próximo. Né? Se eu não tenho oportunidade de fazer um trabalho voluntário, que eu faça o meu trabalho. Se eu sou um vendedor de calçados e eu ganho dinheiro vendendo calçados, eu posso simplesmente vender os calçados, ou eu posso tratar aquela pessoa que entra na loja em que eu trabalho com amor, com respeito, com carinho, tentar encontrar as suas necessidades, fazer o meu melhor com amor. E se eu tiver a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, faça. Aqui a gente tem bastante trabalho voluntário. Tem, né, Sr. Tacílio? Tem bastante oportunidade de trabalho voluntário aqui, né? Tem muito. Faça. Se der para fazer, faça. Né? Então, trabalhe no bem. Outra forma de trabalhar no bem, eu vejo um irmão passando por um problema, oferece um ouvido para ele. Não precisa ser os 2 não, oferece um só. Às vezes ele não quer ouvir um conselho, ele só quer ser ouvido. Só quer ser ouvido. Isso é trabalhar no bem. Se eu puder dar um conselho bom, dê um conselho bom. Se a pessoa me der essa abertura, eu vou falar da doutrina espírita para ele, mas às vezes ele não quer ouvir da doutrina espírita. Ele não quer, então não fale, mas ouça o que ele tem para dizer. Deixa ele esvaziar as mágoas dele em você. Porque você está aqui, ele vai esvaziar as mágoas dele, você vai descer um pouquinho, daqui a pouco você volta de novo. Com tudo isso aqui que a gente falou. Então, meus amigos, obsessão não é nada do outro mundo. Não tem nada de secreto, de espetacular, né? De sobrenatural na obsessão. Pelo contrário, é algo totalmente natural. Tá? E ela está conectada intimamente com a sua sintonia mental. Você sintoniza a rádio que você quer. Você escolhe o que você quer sintonizar. Tá? Ninguém te obriga a sintonizar algo que você não quer. Você só faz o que você quer. Você só se conecta com quem você quer.
Você quer se conectar com espíritos elevados? Se eleve. Não espera que eles venham te buscar. Vá até eles. Agora, se você abaixar sua vibração, você vai se conectar com quem vai estar lá embaixo, com você. Né? A única proteção contra a obsessão, e aí vem o segredo, é a elevação moral. É a única proteção que existe. Chega ao ponto, literatura espírita, diversos livros eu já li isso aí, que o espírito não enxerga aquela pessoa. Ele não consegue, o espírito ignorante, ele está do seu lado e ele não te vê. De tanto que você elevou sua vibração, ele não consegue te enxergar, ele não te sente. Está do seu lado aqui, ele não te vê. É uma proteção maravilhosa. Né? E com esse tema que a gente trouxe aqui hoje, a gente vem convidar todos vocês a buscar essa reforma íntima. Tá? Tem que ser de uma vez? Vira a chave? Não. Porque a gente não consegue fazer isso. A gente não tem essa capacidade. A gente pode tentar, mas não tem essa capacidade. Né? A gente brinca, é dar um cavalo de pau num transatlântico. Não dá certo. Vai de pouquinho em pouquinho. Mexe nisso aqui. Pô, isso aqui eu resolvi. Né? Tá estabilizado. Agora eu mexo nisso aqui. Demora um pouquinho, resolvi isso aqui também. Isso aqui já está resolvido, isso aqui eu não erro mais. Mexe aqui. Pouquinho em pouquinho. Conseguiu dar um passinho um pouco maior? Dá um passo um pouco maior. Sempre com segurança, tranquilo, mas sempre focando lá na frente, lá no alto. Então, a obsessão não é um bicho de 7 cabeças. Tá? A hora que alguém chegar e falar para você, nossa, isso deve ser obsessor. Lembrem do que a gente conversou aqui hoje. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Não é para assustar ninguém. É algo que pode acontecer com qualquer um, com todos nós. Todos nós estamos sujeitos a um obsessor. Os trabalhadores da casa são protegidos. Beleza? Todos nós estamos sujeitos a um obsessor. Tá? A gente só tem que saber como lidar com isso. Só tem que saber como lidar com isso. Como todos os outros obstáculos que a gente tem na vida. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos elevando os nossos pensamentos. Mãe de misericórdia, obrigado, Senhora, por esta casa bendita. Obrigado, Senhora, por nos acolher em seu abraço amigo, afetuoso. Senhora, permita que os bons espíritos possam nos abençoar durante toda esta semana. Abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar. Que nada de mal, Mãe querida, venha nos acontecer. E que esse final de ano seja de gratidão e de paz para todos nós. Mãe amada, obrigado, Senhora, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui. Que assim seja. Muito obrigado.